E aí, você sabia que dá para fazer o diagnóstico energético de patologias do coração só olhando para o rosto? É isso que eu vou te contar no vídeo. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Ó, se você não está inscrito no canal, aproveite agora esse momento, faça a sua inscrição, isso é muito importante para a gente. Curta, comente aí esse vídeo, comente, isso é muito importante. Compartilhe aí para aquele teu amigo também terapeuta ou aquele teu amigo paciente, né, que você deseja a melhora dele também. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Então vamos lá, Bernardo. Vamos falar Vamos aqui lá. das funções energéticas do coração. As, as funções energéticas do coração, que nós vamos falar, daqui a pouco eu vou entrar em cada um, eu acho que não vai dar tempo de falar de todas. São 6 funções, né, energéticas, assim como no fígado foram 6 funções energéticas. Vou falar aqui elas. Né? O coração, ele governa o sangue. Função 1, governa o sangue. Função 2, controla os vasos sanguíneos. Função 3, ele manifesta-se na face, ou alguns autores falam de compleição, manifesta-se na compleição, na cara, né? Ele abriga a mente, né? Ele faz parte, aí a gente vai falar um pouco por que essa característica, né, de abrigar a mente. Ele abre-se na língua, a gente vai falar também sobre isso, o órgão de abertura dele, ele abre-se na língua e ele controla a sudorese também, e nós vamos falar sobre isso, né? Cada um deles. Eu vou fazer só uma comparação aqui, Bernardo, sobre as funções do coração e as funções do fígado que nós falamos na última Nas vez, lives nas duas anteriores, né? lives anteriores. O coração, ele governa o sangue. O fígado, ele armazena o sangue. Tem essa pequena diferença. O coração, ele controla os vasos sanguíneos. O fígado controla os tendões. O coração, ele manifesta-se na face. O fígado, nas unhas. Né? O coração, ele abriga a mente. E o fígado abriga a alma etérea. O coração, ele abre-se na língua. E o fígado abre-se nos olhos. E por último, né, o coração, ele controla a sudorese, né, o suor do corpo, né, e o fígado, ele assegura o fluxo suave daqui no corpo, o livre fluxo daqui pelo corpo. Que é Então, o que todo mundo quer. é que todo mundo quer viver uma vida plena, né, com aqui circulando aí na sua potência correta, né? Não é a potência máxima nem a A mínima, é a potência mínima. correta para você, certo? E vou falar também dos padrões, eu não vou fazer a comparação dos padrões com o fígado não, tá? Que é um pouco mais. O fígado ele tende um pouco mais de excesso, o coração ele tende um pouco mais de deficiência, mas ele tem também padrões de excesso, assim como o fígado tem padrões de deficiência. Os padrões de deficiência que nós vamos procurar falar aqui, eu não vou falar de todos, né, na live, mas tem a deficiência do Qi do coração, né? Deficiência do Ti do coração, deficiência da energia do coração, né, que é uma delas, né? Isso daí eu falei 3 linguagens diferentes porque cada autor fala de uma maneira diferente. Tem a deficiência do Yang do coração, né, que também pode ser colapso do Yang do coração, aí vai depender muito aí do autor. Tem a deficiência do sangue do coração, tinha a deficiência do sangue do fígado, também tem a deficiência do sangue do coração. Tem a deficiência do yin do coração também. Esses 4 são padrões de deficiência do coração. E tem os padrões de excesso do coração, que é o coração pegando fogo, né, que é a combustão do fogo do coração, ele está muito para o alto, né, fogo agitando dentro da fleuma
né, ali do coração, né? E fleuma obscurecendo o coração. São os padrões de excesso que nós temos aí do coração. Tá? E tem um híbrido aí, diferentemente do fígado, que só tinha excesso e deficiência, o coração ele tem um que ele, ora é excesso, ora é deficiência, que pode ser por excesso, pode ser por deficiência, que é a estagnação do sangue do coração, que ele pode se estagnar por excesso e pode se estagnar por deficiência. Bipolar esse Exatamente. padrão. Exatamente. Hora ele está lá em cima, hora está lá embaixo. Exatamente. Eu vou falar aqui as funções, não vou falar todas, tá? Para a aula não ficar muito extensa, não vou falar das 6. Fala numa próxima live. Exatamente. Né? Aí eu vou falar aqui, vou procurar falar 3, depois vou falar 3 funções, depois eu vou falar 3 padrões. Se der, eu falo os outros 3, porque depois, senão, a minha voz não aguenta, né? Por eu ficar falando aqui durante muito tempo, né? Que eu fico falando basicamente direto aqui, né? Com a colaboração aí do Bernardo, mas eu vou falando aqui a maior parte do tempo. Deixa eu beber uma água, enquanto isso eu bebo uma garrafa, aí já foi a metade quase. Aproveita aí, molha a garganta, faça suas perguntas. Vocês perguntem à vontade, tá legal? O Meridiano do Coração também, ele tem muita procura no consultório, vocês vão ver isso aqui que eu vou falar, né? Tem muita procura, é importante você entender um pouco nisso. Você pode tratar tanto com acupuntura, pode tratar com agulhamento, algumas patologias, né? Com acupuntura, com agulhamento, pode tratar também com shiatsu, com tuiná, com a reflexologia, todos esses padrões aqui que eu vou falar, tá? As funções, elas são basicamente a fisiologia, tá? Eu vou falar também um pouco quando elas não estão reguladas, mas quando elas não estão reguladas, elas vão chegar num padrão, que o padrão, ele já é uma patologia, né? É uma desarmonia, tá bom? Então, primeiro eu vou falar, é importante aí que pega esse balãozinho aqui embaixo, esse asa delta aqui embaixo, compartilha aí com seu amigo, isso aí, essa asa delta aí, compartilha aí para os amigos de vocês, compartilha, manda lá para eles também participarem aqui, que isso é muito importante, porque quanto mais gente souber, quanto mais gente ter o conhecimento da medicina oriental, mais a gente fica feliz, mais procura a gente tem no consultório, e mais saúde, né? Mais qualidade de vida a gente traz para os nossos pacientes, fazendo com que eles tenham menos utilização de remédios, menos utilização de produtos químicos no corpo. Tá legal? Sim, que isso... terapia 100% natural, a agulhinha não tem remédio, como as pessoas perguntam. A agulhinha é só ela e muito estudo, muito conhecimento. Exatamente. E viver uma vida sem produtos químicos, né? Sem os químicos do remédio é muito bom, né? Porque a gente sabe que é bom, né? O remédio, a grande maioria, mas se a gente for ver lá os efeitos colaterais, a gente acaba não tomando, né? De tanto que assusta. Então, a gente procura trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E a gente sabe que o uso de medicamentos que a longo prazo a média e a longo prazo, né, dependendo do tipo de medicamento, pode causar alguma outra patologia. Algum órgão, você toma um remédio para curar um problema e ganha mais 5. Exatamente. Teve a Sandra Ramos que pediu para participar ao vivo, é isso mesmo, Sandra? Quer participar aqui com a gente? Só dá um briefing aí, né? Dá um rascunhozinho do que você quer falar, do que quer entrar, não tem problema nenhum aqui. A gente só pede que mantenha aqui o tema da live, né? Que são as aplicabilidades clínicas das funções e padrões aí do coração. E que você esteja num lugar iluminado e com fone de ouvido, senão a gente não consegue ouvir nada, fica muito distorcido. Você pode entrar aqui, tá legal? Não tem problema nenhum.
É só dar esse retorno para a gente. Retorno aí para a gente, que pode entrar aqui. Enquanto isso, enquanto a Sandra veio, a Sandra Ramos, eu vou falar aqui a primeira função do coração, que é governar o sangue. Né? A gente acha assim que até que é óbvio, né? A gente governar o sangue e o porquê. Né? A gente vê o coração, né? O fígado a gente não via muito a coisa do sangue. A aplicabilidade né? Aplicabilidade. O coração o coração está lá. Né? E por que ele governa o sangue? Ele transforma a energia, né? o quilo de alimentos, ou o tido de alimentos, em sangue. Né? O que a gente come, ele vai, transforma em sangue, e esse sangue, ele transporta, né? Leva esse sangue através isso, exatamente, pela circulação sanguínea para todo o corpo. Pela medicina chinesa, não é só o coração responsável pelo sangue, não. Como eu falei, o fígado, aqui na semana passada, tem o pulmão também e tem o coração. Eles são responsáveis, cada um tem a sua função ali com relação ao sangue, tá? Aí então a gente procura nisso. A Sandra quer entrar mesmo aí, né, Sandra? Só tá com fone de ouvido e tá com a internet boa. Com a internet boa, legal, bem iluminado, a gente entra aqui. Deixa eu só terminar essa parte aqui de governar o sangue, tá? Então, um coração saudável, né, ele leva sangue para todos os tecidos do nosso corpo. Né? Um coração deficiente, ele não vai conseguir levar, né, para todos, né, os tecidos do corpo. A pessoa pode apresentar as extremidades frias, né, os pés frios, a mão fria. A gente sabe disso, quando a gente está com muito frio, né, e está num lugar mais frio, então o nosso próprio corpo, ele se concentra o sangue nessa região, né, mais vital para o nosso corpo. Então, a nossa extremidade realmente fica mais frio. Isso, gente, eu estou falando de descobertas de 4.000 anos atrás. Tá? Eles já sabiam que ia estar esse tipo de característica. Também, né, o Qi do coração, né, o Qi do coração, ele determina a constituição da pessoa. A gente sabe que o rim, né, que ele é responsável pela essência dentro da medicina chinesa. É algo muito parecido, né, porque se o sangue, né, essa transformação do sangue, né, que é governado aí pelo coração, não chegar a todos os órgãos do corpo, então a pessoa vai ter uma constituição mais fraca. Ela vai estar mais propensa à patologia, mais propensa à doença, se essa energia do coração, se o tipo do coração for deficiente. Então vai ser algo muito similar, uma deficiência de essência, uma deficiência do yin do rim. Vai ser algo muito parecido com isso. Vamos lá, as outras funções. Segunda função, Aldemir. Segunda função, controlar os vasos sanguíneos. Né? O coração, já que ele governa o sangue, ele também controla os vasos sanguíneos. Ele manda sangue aí para o corpo todo. Né? Então, o estado dos nossos vasos sanguíneos, ele reflete a energia do coração, reflete o Qi do coração. Se o Qi do coração for forte, né, então a pulsação vai ser forte. Você vai colocar ali, sentir a pulsação, vai ter um tônus ali legal na sua pulsação. Agora, se o Qi do coração for fraco, a pulsação tende a ser irregular, tende a ser fraca, você vai colocar ela, hora ela desaparece, né? Hora você percebe, hora não, ela vai estar bem fraca. Tá legal? É uma função importante até para diagnóstico, você chegar a um possível diagnóstico com isso. Tá legal? A outra função, já vou para a terceira função, que ele manifesta-se na face, né? Ou na compleição. É o que a gente vê direto no consultório. Tem a ver, Aldemir? Isso tem a ver, a gente vai chegar lá. Né? Mas é exatamente isso. Quando a pessoa chega no consultório, está com a face muito vermelha ou está com a face muito pálida, ou a gente vai ver excesso do coração ou deficiência do coração. Não do coração, da energia do coração, do Qi do coração.
Esse é o diagnóstico que está ali na nossa cara, né, Bernardo? Quando a gente chega lá. Então, se o paciente acaba não contando tudo para a gente, mas a gente, pelo diagnóstico, né, corporal e tudo mais, a gente já identifica um padrão. Exatamente, a gente consegue chegar lá. Então, se o sangue for abundante, se o coração for forte, se o Qi dele, né, se o Ti dele for legal, a face vai estar rosada, né, lustrosa, tal. Gente, eu não estou falando que a pessoa está assim séculos sem pegar um solzinho, não. Naquele branco, não. Se ele vai estar com a face, né? Normal, vivo, normal. Agora, se o sangue estiver estagnado, né, se o tio do coração estiver estagnado, isso tudo vai levar um diagnóstico para a gente. São ali os sinais que a gente percebe para a gente poder fechar o nosso diagnóstico. Tá? Se estiver estagnado, a cor vai estar mais púrpura, vai estar mais arroxeada, vai estar mais azulada, vai estar um púrpuro azulado. Então, é sinal de uma estagnação do tio do coração. A gente pode levar isso, é uma coisa que o paciente não fala, né? Mas a gente percebe. E se tiver deficiente, aí ela vai estar pálida, como o Bernardo falou, vai estar pálida, vai aquele branco, ela não vai estar lustrosa, não. Está pálida. A pessoa está sem sangue no rosto. É que às vezes está sem sangue, não quer dizer que a pessoa esteja anêmica, não. Pode até estar, tá? Não confunda, não confundir isso. Agora que ela tiver em excesso, né, a face vai estar avermelhada. Aquilo que o Bernardo falou, ou vai estar vermelha, né, ou vai estar pálida. Tá? Vai estar toda vermelha. Né? Se ela estiver só com um pequeno rubor malar aqui, né, aí já é outra coisa, que a gente fala de falso calor. Ela não está com calor no sangue, ela só está ali um pouquinho, passou um pouco de blush a mais, né, ali. Né? Tá um pouquinho mais corada. O que a gente estava falando lá no início da live. Chegou teu paciente, falou para ele que o problema no coração, ele não vai morrer, pelo menos não nessa sessão, não tem ali um problema físico, né? A gente está tratando o nível energético. Exatamente. Tem aqui uma outra função, eu não ia falar hoje não, mas vou adiantar, porque ela é longa e ela também traz muita coisa para a gente no consultório, paciente, no né? paciente, né? É um dos grandes movimentos que a gente tem no consultório. Fora a dor, é uma dessas, né? Que é abrigar a mente. Eu já tinha falado aqui numa live sobre a alma etérea, né? Do fígado, da alma corpórea, do pulmão. Então, uma das almas que a gente tem é a mente, né? Que ela está relacionada ali ao coração, né? A mente, pela medicina chinesa, a gente chama de Shen, né? Então, o Qi do coração, né, está relacionado, ou o Ti do coração está relacionado ali à mente, né? Mas não é só a mente, ela inclui também o lado emocional, o lado mental, o lado espiritual de todos os sistemas Yins. Porque cada sistema Yin, ele tem uma alma ali, eu vou falar, né? A mente é uma das almas dos sistemas Yins, tá legal? Eu vou falar aqui todas elas. Né? A mente é a alma do coração, né? A alma etérea, como eu falei, ela é do fígado. A alma corpórea é a alma do pulmão. A força de vontade, né? Ela está ligada ao rim. E o pensamento está ligado ao baço. Tá legal? Então, cada uma tá. Mas quem comanda tudo é a mente. Quem ordena toda essa bagunça aí, que organiza lá, o grande chefão, põe a ordem lá, é o coração, porque ele é responsável por abrigar a mente. Alguns autores falam que ele é o monarca, ele que tem esse tipo de
de apelido, né? Porque ele abriga a mente e a mente ela controla tanto a alma etérea, quanto a alma corpórea, quanto a força de vontade e quanto o pensamento. Tá legal? Então, o coração, né, a energia do coração, o chi do coração e o sangue, eles afetam os estados emocionais, né, que são, afeta a atividade mental, né, que pode causar uma depressão, afeta a consciência, a gente pode desmaiar, perder a consciência, ou estar um pouco embaralhada, a gente pode ter isso também. Pode perder um pouco de memória, também, principalmente a memória um pouco mais antiga. Ele afeta também o pensamento, para você ver como ele está entrando ali, invadindo em todas as áreas, em todas as outras almas de cada um dos sistemas. Aí. E também afeta o sono. Ó, o Showa está perguntando se pode indicar um livro. Pode sim, eu vou falar daqui a pouco de alguns livros que você pode ler, tá? Alguns mais fáceis, outros um pouco mais complicados, tá? Mas eu vou passar aqui para você daqui a pouco, tá legal? Então, a essência, né, e o que, né, eles formam a base física da mente. Então, lá o rim, né, da nossa essência de como a gente nasceu, né, se a gente tem uma boa essência, né, e o que, né, forma a base da mente. Então, se a gente tem uma essência forte e um que forte, então a mente vai estar feliz e tranquila. Ela não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Que é ao contrário, se a essência e nem o que tiverem fortes, então a mente sofre também. A gente pode chegar em estados de depressão, e da pessoa ficar muito, muito lá para baixo. Tá legal? Isso tudo estou falando dentro da medicina chinesa, tá, gente? Isso não tem a ver com os padrões, né, ocidentais. Ocidentais, né, de tratamento. Livros. Você tem o Arte de Inserir. Arte de Inserir é um livro muito bom, do Isao Yamamura. É um livro muito legal. Você também tem Maciota? tem o Macioça, né? É porque eu não estou querendo falar só o Macioça, né? É porque ele tem vários livros, né? Ele tem a prática e tem a teoria, né? A base teórica da medicina chinesa, né? Fundamentos da medicina chinesa, que é um livro muito legal. Todos os livros são muito viagens, tá? Todos são viajantes, tá legal? Porque a linguagem é diferente, você tem que aprender lá do Yin, do Yang, dos 5 elementos, da energia, tem um monte de coisa que a gente tem que aprender, mas, e aqui o É uma Bernardo e eu, a gente leitura só procura, densa, isso, né? exatamente, a gente procura que aliviar um pouco vocês, né, passar numa linguagem melhor, né, então, Do Arte de Inserir, qual é Isao Yamamura, o autor? Isao Yamamura. isso, Isao e Isao Yamamura. E Que ele mesmo outra, vai escrever para você. né? E outra de Giovanni Mattiaccia. E a O Maria Giovanni disse que fundamentos ela tem. é um bom É uma livro. leitura É densa. um, é um bom livro, é grosso, é um livro, mas é um livro legal. Muitas das minhas aulas eu me baseio nele. Né? Você tem que, é o meu livro, o meu principal livro de referência, né? Que eu consulto bastante ali, que ele tem uma linguagem de acesso boa. Porque o Maciossi, ele tem vários outros livros. Tem a parte ginecológica, tem a prática da medicina chinesa, tem a moxa, a moxa também na medicina chinesa. Ele tem vários livros sobre isso. Tem uns falando sobre língua, né? Então, são livros legais aí para se ter, para você ter, né? O livro e poder ali Maria, estudar um pouquinho. ele tem uma linguagem assim bem difícil, mas a partir do momento que você começa a entender
funciona, ele começa a fazer sentido, assim, era Exatamente. isso que ele queria falar. Exatamente. Porque E é o... acompanha a gente também, porque a gente está dando essa aula, essa sequência de aula para vocês, então a gente está dando uma destrinchada. Ela queria um mais fácil, uma um mais linguagem mais fácil. fácil. Tem o shiatsu tradicional, mas Do Sorraco? do Sorraco, ele tem uma linguagem mais fácil, mas ele vai muito pro lado ali da parte mais japonesa, né? A linguagem dele é mais japonesa, né? Tem essa, essa linguagem, né? Ele é um pouquinho mais fácil. Tem um livro de editora portuguesa, se eu não me engano, que ele fala de shiatsu também, que ele dá uma boa leitura também para vocês. Tem um livro também legal do Juraci Cansado, ele fala alguns pontos, o livro de Doim. Tem o livro Elaine alguma coisa, né? Shiatsu, massagem japonesa, é um livro bom também, que é um livro da editora Estampa, se eu não me engano, de Portugal. É um livro bom para você ler também. É da Tem, Cláudia Fuchs, tem o que da é muito Cláudia, bom tem um para muito bom achar para ponto, né? achar ponta. Ele é mais um atlas, É né? um atlas para Ele é você um atlas para consultar rápido. você ver. Tem direto ao ponto, né? Que é um atlas também muito legal, é pequenininho de bolso também. Ele é muito legal. E com a linguagem um pouquinho mais clara que você vai aprender lá no meu canal do YouTube, né, o canal do Espaço Arte Curar. Vai lá que tem muita coisa na linguagem mais acessível, né, que eu sou meio contra o acupunturês, né, eu acho, senão a gente fica elitizado demais, eu acho que a linguagem tem que ser mais fácil, eu não tenho essa preocupação de passar que eu sei. Não, eu quero que as pessoas entendam, né? Eu não quero ter uma coisa ali para ele. É um pouquinho diferente, mas o touro na Micoste também, ele tem, ele tem também uma linguagem Abordagem mais. muito próxima. Isso. Tá legal? Eu não sei se eu te ajudei ou compliquei, tá? Ok? Então vamos lá, ó. Fundamentos do Maciossa, Arte de Seri do Isao Amamura, livro do Doim do Juraci Cansado, são 2 volumes pelo menos, né? Porque minhas edições são tudo muito antigas, tá? Mas deve ter gente nova aí fazendo coisa boa. Tem o do Sorraco, né? Tem o livro do Shiatsu, né? O fundamento do Shiatsu também, né? Prática clínica de Shiatsu, que é o do professor Sorraco. Tem um livro completo da terapia do Shiatsu do Toru Namikoshi. Né? Ele tem uma linguagem um pouquinho diferente, muito ocidental, mas ele consegue ter. Espero ter ajudado, né? Aí. Tá? Mas a grande referência no Brasil é o Isao Yamamura. Tem um outro também, autor, Bernardo, eu não estou lembrando o nome dele, eu acho ele um pouco mais complicado. Jeremy Royce. Né? É um bom autor também, o pessoal gosta muito dele. Eu, pessoalmente, eu não gosto, né? Mas ele tem alguns livros aí também publicados. Tem uma galera aí que segue ele também. Tá legal? Maravilha. Então vamos lá para os padrões. Vamos lá para os padrões. Eu vou deixar de fora, então, umas coisinhas aqui, né? Que ele abre-se na língua, controla o sangue, mas vamos lá nos padrões. Aqui nos padrões, vou falar alguns padrões. E dentro desses padrões, eu também vou dar alguns sintomas, né? Que o paciente chega lá, ele não chega falando para a gente estar com deficiência do TI do coração. Ele vai apresentar alguma queixa lá, né? Dentro da queixa principal dele, né? Que às vezes é mais de uma. E algumas dicas de ponto para cada um deles aqui. Vamos lá, primeirinho, coloca aí uma tabelinha. O primeiro lá, deficiência do QI do coração. Eu vou dar
o que pode causar, né, a etiologia, né, o que pode trazer ele, vou falar dos sintomas que o paciente vem e vou falar também dos pontos, o que a gente pode fazer, tá legal? O primeiro deles é deficiência do Ti do coração, ou Qi do coração, ou da energia do coração. Ele pode vir por quê? O paciente não vai falar isso, mas possivelmente ele foi através de alterações emocionais durante um bom período, né, durante um longo período, ou por perda de sangue, ou os dois juntos, tá? Isso pode ocasionar deficiência do Qi do coração. Aí, como o paciente chega, né? O que ele está falando lá para gente? Eu vou falar devagar para vocês anotarem. Não precisa ter tudo, mas ele pode ter uma dispneia, né, no esforço, está cansado, né? Pode ter uma palpitação, né? Tá ali, tá acelerado. Pode apresentar uma palidez. Lembra lá que eu falei que deficiência? A gente falou ainda há pouco da compleição, que ele manifesta na face. Então, ele apresenta uma palidez, uma certa apatia, já que ele não tem ali, que o Qi do coração dele não tá legal, então ele não cumpre uma das funções dele, que é controlar o sangue. Isso, não manda isso, exatamente, manda o sangue para todos os organismos do corpo, então ele tem uma certa apatia. Ele tem sudorese, né? Descontrolada, ele pode apresentar isso. Lembra que ele é responsável aí por controlar a sudorese, né? Então, vamos lá. E apresenta cansaço também. Então, ó, palpitação, dispneia, palidez, apatia, cansaço e sudorese. Tá legal? Isso que não precisa ter uma combinação de todas. Tendo umas 3, você já vai tender para esse teu diagnóstico. Tender, tá? Não fecha. Normalmente o paciente não está com a função só. Não está com uma coisa só, não. Normalmente ele tem uma combinação e às vezes em mais de um elemento, ou às vezes mais de um órgão que estão afetados, tá? Às vezes um pode afetar o outro também. Tá legal? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tonificar o Qi do coração. Tá legal? Essa é a nossa deixa. Se está deficiente, a gente tonifica. E como a gente pode tonificar isso? Pontinhos legais aí para você. VC6. Gente, eu tinha esquecido, eu estou com um bonequinho aqui. Bernardo esqueceu dele, né? Tá longe. Tá longe. Eu esqueci de falar que eu ia trazer o bonequinho aqui. Ó, por que eu lembrei do bonequinho? Porque o VC17 é nessa altura aqui, ó. Na altura do coração. É um ponto muito bom para isso, principalmente para palpitação. É um ponto bom. A gente tem que ter um pouco de cuidado da reação do paciente. Muitos pacientes choram, né, com isso, né? Normalmente eu coloco um travesseirinho no olho, às vezes o travesseiro fica todo encharcado lá em função disso, porque solta muito, né? Guardanapo, né? Isso, que a gente coloca exatamente. Ali. Exatamente. Então, já aproveita que tem um guardanapo ali e já chora, paciente. o VC6 ele está nessa altura aqui, é mais ou menos aqui, e o VC17 um pouco mais em cima. Você pode colocar o C5, tá mais ou menos por aqui assim, e pode colocar o CS6, que ele está mais ou menos nessa altura aqui assim, no meio da coisa. Tá legal? São pontos assim legais para você trabalhar para tratar essa patologia. Tá bom? Bem, vamos lá. Tem um outro aí que é o colapso do Yang do coração. Colapso do Yang do coração. Então, vamos lá. O que pode ocasionar o colapso do Yang do coração? O que pode ocasionar esse padrão? Pode ser por perda de sangue,
assim como a da deficiência do Qi do coração. Pode ser por alterações emocionais, né? A hormonal também pode, tá? Mas basicamente a emocional, porque a gente está muito ligado ali na mente. Alterações emocionais pode levar a isso. Os dois, tanto deficiência do Qi do coração, ou deficiência do Qi do coração só tem basicamente essas duas etiologias, né, que podem levar. Agora, para a deficiência do colapso, para o colapso do Yang do coração, além dessas duas, pode vir por uma deficiência crônica e severa do Yang do rim. Então, o Yang do rim, ele representa o nosso fogo ali, se ela está sem fogo, está sem coisa, então ela pode colapsar também aí o Yang do coração. Dentro da regra dos 5 elementos, o rim, ele está dentro do elemento água. E o coração está dentro do elemento fogo. Então, um regula o outro. A água regula, domina o fogo, porque a água apaga o fogo. Então, se ela tiver deficiência, o Yang dele vai acabar ocasionando um colapso do Yang do coração também, tá legal? Quais são os sintomas? Aquilo que o paciente relata, aquilo que ele chega para a gente no consultório reclamando, né, que é a queixa dele. Ele pode ter dispneia, palpitação, uma respiração mais superficial, né, tá mais em cima, respira mais curta, né, mais debilitada. Pode ter os membros frios, lembra que eu falei? Se o coração não chega lá, então ele está frio. Os membros frios, pode até no estado mais à frente, nos casos mais graves, né, mais severos, ele pode entrar em coma também. E pode também ter uma sudorese abundante, assim como lábios também azulados, né? Eu esqueci como fala também, cianóticos, né? Lábios cianóticos também, tá ali com aquela cor azulzinha. O padrão de frio, né? Que você está no ambiente. Exatamente. Né? Porque ele tá perdendo sangue, o sangue está vindo tudo. Se tem pouco, ele vai para onde ele precisa. Exatamente, ele vai ali para o coração. Então, o que a gente faz? Se a pessoa, caso ela tenha desmaiado, tal, a gente pode restaurar ali a consciência dela, né? Vamos recuperar o Yang. E como a gente faz isso? Moxa é muito bom nessa patologia, tá? A moxa é muito bom nesse tipo de patologia. A gente pode utilizar aqui, deve estar por aqui acima, é o VC4, o VC6 e o VC8, que é no umbigo. Tá? É moxa no umbigo, a gente não coloca diretamente. Não coloca a agulha no umbigo e nem coloca o calor diretamente no umbigo. Normalmente a gente faz de uma forma indireta, pelo menos aqui no Ocidente, a gente faz de forma indireta, coloca ali um sal grosso ali na região, para poder dar uma proteção, vai aquecendo de forma indireta. Tá legal? E também, E36 é um ponto muito bom para isso, para a produção de sangue, né? Pode colocar o VG14 aqui atrás, né? Que é um ponto muito bom para sangue. VG20, que é um ponto muito bom para levantar energia de maneira geral, né? E o CS6 também, que é um ponto muito bom para a mente, né? Para a gente poder regular isso também. Lembrando que a gente está, todo o sistema Yang dele está colapsado, né? Está em colapso, então a gente tem que levantar isso. E para as duas patologias, deficiência do Qi do coração e deficiência do Yang do coração, tem um pontinho fundamental aqui nas costas que a gente coloca, deve estar mais ou menos nessa altura, que é o B15, o bexiga 15, que é o ponto de assentamento do coração. Como pode ser, esse colapso pode estar vindo do rim, a gente também, para esse colapso do Yang do coração,
colocar o B23, que é o ponto também aqui de assentamento do rim. Isso. Que como a gente tinha falado ali, que o rim, ele faz essa regulagem do coração, então dá uma forcinha ali também pro rim. Isso, é isso aí. Então, eu vou por último aqui, depois vou repetir os padrões, tá? Todos eles, vou falar de um jeito aqui mais rápido, tá? Assim, quem perdeu aqui, não assistiu a live da semana passada, né? A aula da semana passada sobre o fígado, ela vai estar por aqui assim, vai ter um cartãozinho aqui, só vou falar mais um padrão aqui, que é deficiência do yang do coração. Tá legal? Falei da deficiência do coração, falei do colapso do yang do coração e agora deficiência do yang do coração. Vocês viram que o colapso está abaixo do yang. Então, para vocês verem, essa etiologia vai estar nos três, que é a perda de sangue e alterações emocionais. Tá nos três padrões. Né? E para isso da deficiência do yang do coração, você tem uma a mais que pode vir também por a deficiência crônica do yang do rim. Tá? Ele é uma etapa antes do colapso. A pessoa chega lá para a gente, né, no consultório, também com a dispneia, do esforço, pode ter uma palpitação, pode ter uma face mais pálida também, né, porque não tem sangue. Ela pode estar com a face brilhante, porque ela está suando, né, muito, ele dá muita oleosidade ali no rosto da pessoa. Então ela fica com a face brilhante, ela tem uma sensação eterna de frio, está sempre com frio ali, está cansada, está apática e também está transpirando muito. Ela tem uma sudorese aí também bastante significativa. Tá legal? Então, o que a gente faz? A gente tem que tonificar, né, o Qi do coração e aquecer o Yang também do coração. Tem que tonificar e aquecer o Yang do coração. É isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer o quê? Com moxa, né? Pode ser inclusive até só moxa nesses pontos aqui. Que eu vou pegar aqui o nosso coleguinha aqui de novo. VC17, VC6, que deve ser nessa altura aqui assim, C5, que está mais ou menos aqui próximo do punho, né? CS6, que está mais ou menos aqui, né? E o VG14, que está aqui atrás. É claro, você também pode colocar, né? E deve colocar o V15, que também é muito importante esse ponto para as patologias do coração de maneira geral. Tá legal? E todos esses em tonificação quer dizer o quê? Se você for usar agulha, 10 minutos, em torno de 10 minutos. Tá legal? Então, vamos lá, vou repetir? Pode repetir, Bernardo? Sim. Então manda aí, revisãozinha para quem perdeu a nota. Isso aí. Vamos lá. Patologia, colapso do yang do coração. Quais são as queixas que o paciente pode chegar no consultório? Sudorese amudante, lábios azulados, né, ou cianóticos, dispneia, né, uma dificuldade para respirar, palpitação, uma respiração superficial, né, ou débil, né, ou debilitada, membros frios, né, pés e mãos frios principalmente, tá legal? Isso. Pode a pessoa também tá desmaiada, ter algo assim, tá legal? E o que a gente tem que fazer? Quais são os pontos que a gente vai tratar nessa pessoa? VC4, VC8, VC6, E36, CS6 e depois paciente em decúbito ventral. A gente o B23, B15, VG14 e VG20. Tá legal? Esses são os pontos aí para você tratar
o colapso do yang do coração. Moxa é muito bem-vinda. Ou pode ser moxa ali no cone de moxa, no palito de moxa, pode ser moxa em bastão, pode estar trabalhando ali ou aquecendo a agulha ou só a moxa. Tá legal? Deficiência de Qi do coração, ou deficiência do Qi do coração. Né? Pode ser por etiologia, pode ser por perda de sangue ou pode ser por alterações emocionais. Quais são os sintomas aí que o paciente chega? Gente, o porquê eu estou falando a etiologia? Porque o paciente vai chegar lá e falar isso aqui, ele vai falar os sintomas. Mas você... Vai falar isso, exatamente. Mas você tem que perguntar para ele se ele teve recentemente alguma perda de sangue, teve alterações emocionais. São coisas que você tem que perguntar, porque nem sempre é a queixa dele. Às vezes ele chega lá só reclamando de cansaço, apático, só que você nota outras características ali. Né? Vê alguns sinais que ele não falou. Ele pode apresentar sudorese, ele pode apresentar uma palidez, que nem sempre ele fala, pode ter uma dispneia. Você vai fazendo essas perguntas para poder fechar o teu diagnóstico. E normalmente ele pode ter uma sudorese, cansaço, palidez, apatia, palpitação e dispneia por esforço. Ele pode estar fazendo isso. E como você vai tratar ele? Pode ser nesses pontos aqui. Você não precisa necessariamente colocar todos, né? Você pode começar um pouquinho mais devagar. Que normalmente eu começo mais devagar, eu coloco com poucos pontos. Mas são esses pontos aqui que são pontos recomendados, são pontos muito bons para isso. Tá? Que é o VC6, o VC17, o C5 e o CS6. E o B15. São pontos muito bons para você colocar também no teu paciente, para o padrão de deficiência do Qi do coração. Tá? Agora eu vou falar o último padrão aí, que é a deficiência do Yang do coração, que pode ter sido ocasionado por perda de sangue, alterações emocionais, ou uma deficiência crônica do Yang do rim. Tá? É claro que você não vai perguntar, você teve uma deficiência crônica do Yang do rim. Não, mas você pode chegar lá por isso. Quando a gente for falar aqui da aula do rim, né, que vai ter essa deficiência crônica do Yang do rim, a gente vai falar sobre a etiologia deles, então você vai ficar sabendo disso. E quais são os sintomas que o paciente queixa, né? O que ele ali chega reclamando da gente? Uma dispneia, também por esforço, apatia, cansaço, excesso de suor, né? Palpitação. Aí ele pode apresentar uma face pálida ou brilhante, ele pode apresentar isso e também uma sensação de frio eterno. Né? Mesmo estando no calor, todo mundo suando e a pessoa está com frio. Isso, a principal característica da deficiência do Yang do coração, esse frio eterno, a pessoa muito friorenta, onde está todo mundo com calor, aquela pessoa está com muito frio, então tem uma deficiência e pode ser em função da deficiência do Yang do coração. E o que a gente pode fazer para tratar essa pessoa? Com moxa, né? Moxa. No CS6, né? Não gosto muito, uma moxa é um pouco prática ali, mas você pode colocar agulha, mas pode colocar ali uma moxa baixão, né? No VC17, VC6, no VG14, né? E no C5, tá? São os pontos aí para você tratar essas desarmonias aí, né? Esses padrões aí do coração. Tá legal? Então, gente, até a próxima, a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço, tchau. E aí, gostou do vídeo?
e chegou até aqui e não se inscreveu ainda, esse é agora o momento. Eu tenho visto que muita gente assiste os nossos vídeos, mas não faz a inscrição. Então é importante a beça para a gente você fazer essa inscrição. Então vamos lá, estou esperando a tua inscrição aqui, tá bom? Então vamos nessa, um abraço e até a próxima.